Amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Vamos anotar a escritura. Está em São Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. Evangelho segundo São Mateus 13, do 24 ao 30. O hino de início é o hino 191, o amor de Deus. Hino 191. O grande amor de meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, a fim de salvação me dá. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, ali por mim pra me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz sangrento amargo fel, que então sofreu em meu lugar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Incomparável dor, quão inefável teu amor, quão impossível de sondar, imenso amor sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Aleluia, graças a Deus. Hino 40. Hino 40, cantai.
amou. Cantai, cantai, no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Nos astros aspargos no céu, da lua nublando clarão, eu leio poemas de Deus, que outorga os contritos perdão. Cantai, cantai, no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. No livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e canto celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Cantai, cantai, no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Os males do mundo videi, por isso me pus a cantar. Com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lar. Cantai, cantai, no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar, irmãos. Se fez um pedido, faça com levantar de uma de suas mãos. Intercede pelas reuniões especiais no final de semana em Campinas, final do mês. Povo de Israel, a noiva em toda a terra e nós aqui também. Amado Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por esta manhã gloriosa, ó Pai, qual o Senhor tem nos permitido estar aqui, ó Pai, para louvar e bendizer o teu nome, Senhor Deus, onde nós podemos interceder, ó Pai, por cada um de nós aqui, Pai. Oremos uns pelos outros, Senhor Deus. E também, ó Pai, colocamos diante de Ti as reuniões especiais ali em Campinas no final do mês, ó Pai. O povo de Israel, Senhor Deus, que está com aquela guerra às suas portas, ó Deus. Também, ó Pai, a noiva em toda a terra, os que a ser afligidos, ó Pai. Os que sofrem dores, ó Pai, os que estão internados. Que o Senhor visite cada um, ó Deus. Também o nosso culto aqui, Senhor Deus. Sede conosco, ó Pai. Abençoa o pastor Aparecido Vital, ó Pai. Que o Senhor possa abrir nossos entendimentos, nossos corações, ó Deus, para receber da palavra de Deus, ó Pai. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Ao lado de Jesus eu quero estar, e seu amor ao mundo anunciar, em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar, coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar um hino
toque de somente crer, vamos receber a palavra de Deus. Estamos agradecidos a Ti, Senhor, pela condição que o Senhor nos dá, Senhor, para nos reunir, para termos mais, ó Pai, um culto de adoração, ó Pai. O Senhor tem nos dado saúde, graça, tem dado, Senhor, ó Deus, esse privilégio de ter aonde nos reunir, Senhor. Pai, todo o conforto, tudo aquilo, Pai, que nós usufruímos, Pai Santo, é vindo das Tuas divinas mãos. É a graça do Senhor nos alimentando, Pai, para a real vida que está no porvir. Aceita o nosso agradecimento, Pai. E que nesta manhã, Senhor, nesse momento, Pai, o Senhor possa nos ajudar, Senhor, para usufruir dessas grandezas que o Senhor tem nos dado, ó Pai, como o Senhor tem profetizado em Zacarias 14, verso 7, que no tempo da tarde haveria luz. Luz quer dizer a revelação da verdade, a palavra real, ó Deus, sendo restaurada nesse tempo. Dai-nos graça, Senhor, para nós continuarmos usufruindo dessas bênçãos que o Senhor tem nos dado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. É um privilégio muito grande poder estar diante de ovelhas do Senhor Jesus Cristo, povo predestinado para a vida mediante a revelação da palavra nos corações. Graças ao Senhor Jesus. Haverá um hino após a leitura? Ou não? Vocês que sabem. Tem? Então vamos ler as escrituras anunciadas, irmãos. São Mateus, capítulo 13. Estou procurando São Mateus no Antigo Testamento, vai ser meio difícil de achar. São Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros:
Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Senhor, abençoa, Pai, a sequência do culto. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Amém. Aceitar-nos. Glórias ao Senhor Jesus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmã, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com o fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenha os cuidados, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É muito fácil cantar, é muito fácil ouvir, mas pense bem, o valor de uma alma custou muito caro. Agora, quem tem o conhecimento do que realmente significa aquele sacrifício para dar oportunidade para aquela alma não ir para as trevas, do horror, sofrimento. Então veja, isso recai sobre nós, pregadores e toda a igreja. O testemunho de cada um está levando este evangelho vivo às almas indefesas, necessitadas, porque eles não têm conhecimento. Eles estão simplesmente na vida intelectual, natural, sem reconhecer que não é
só esse corpo físico, não é só isso. O sucesso dentro dessa dimensão humana aqui é simplesmente um tempo passageiro, onde a real vida está no futuro. Eu estava pensando de passar uma coisa para os irmãos, que os irmãos é consciente disso, mas é simplesmente um lembrete. Quando o clima está mudando, às vezes a gente pensa, hoje não vai fazer tanto frio não, e às vezes isso na hora de quando vai dormir, né? Então às vezes tem uma coberta secundária, não vou pegar essa outra coberta não, porque vai. Mas o tempo está mudando. E a gente dorme com o corpo cansado, o físico cansado, e o clima muda. O clima vai mudando no decorrer da noite, sem a gente perceber. E quando menos espera, às vezes a gente pega uma friagem, às vezes não quero dizer imprudência, mas assim, um esquecimento, né? Então é bom quando percebermos que o clima está mudando, a gente procurar agasalhar ao máximo, Eu até contei um sonho para minha esposa e contei para o irmão Edivaldo. Esses dias que estava fazendo bastante frio, e eu procurei assim, a gente cobrir bem cobrido. Mas eu tenho uma tendência de comecei a sentir calor, eu dormindo, eu vou jogando os agasalhos fora. E aí, por certo, tirei um pouco as cobertas de cima e sonhei que uma pessoa, um conhecido nosso, não conhecido, não assim uma pessoa de amizade de muito tempo, mas que a gente chegou a ter conhecimento. Eu sonhei que ele estava no primeiro andar de um prédiozinho, com uma mangueira, e ele, assim, devido a gente ter amizade, eu vim chegando assim, e ele pegou aquela mangueira e eu esguichando a água de mim, ficando água. E eu peguei e corria para trás de um tipo palmeira, era um coqueiro, eu não entendi bem se era uma beirova, se era um tipo coqueiro, é um coqueiro, só que eu não entendi se era uma palmeira ou algo assim. E eu corri escondido daquilo, e ele esguichando a água, daí a água vinha, pegava naquele tronco, e eu pegava e fazia a valha dele, né? Virava assim, batia palma, toma. Mas aí eu acordei, daí a parte de cima assim descoberta, né? Então era o frio era a água que ele estava jogando, né? Então, irmãos, é muito bom assim a gente ser prudente nesse sentido, né? Para evitar de pegar uma friagem, uma gripe. Às vezes o inimigo fica de cima procurando nos judiar, né? Judiar da igreja, né? Do povo. Então, Deus o livre uma gripe e já aquilo arrasta às vezes até uma enfermidade mais terrível, fica mais difícil. Então é uma prudência eu senti no meu coração de passar isso para a igreja, o que todos já sabem, né? Todos já sabem, mas nós às vezes não pensamos, né? Não pensamos muito naquele sentido, não preocupamos naquele sentido, e às vezes criança também, né? Principalmente a criança novinha que é infantil, né? Então, tudo isso é uma prudência que todos nós devemos ter. Irmãos, pela graça de Deus, como a gente mencionou ontem, essa profecia de Zacarias, capítulo 14, verso 7, que nesse tempo haveria luz. Então, o ensino da palavra dada por Deus nesse tempo, o som não está muito alto, não, para os irmãos? Não tá, o som não está muito alto? Não, tá? Não, só estou perguntando, irmão. Estou perguntando se está bom. Então, é uma luz que tem vindo, eu creio que assim ficou melhor. É uma luz que tem vindo, que é certo que nós até aqui,
até chegar até o tempo dessa mensagem, é claro que nós já éramos crentes, cristãos, estudiosos da palavra, mas tudo chega ao tempo certo de vir o que a igreja precisa. Tal como nesta era, é o tempo então da igreja receber toda a palavra, porque é o que nos coloca na plataforma do arrebatamento. Então nós temos visto o plano, temos aprendido esse plano de Deus para com a noiva, para com os gentios, o seu povo. E tratando-se da última era, então, o recado de Deus, o preparo de Deus para o povo, para estar em toda a palavra. O Senhor Jesus, em São Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, ele diz: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que foi os 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus Cristo, só para Israel, não para os gentios. Ele diz: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí aqui em Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, verso 46 e 47. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. Então, os irmãos estão vendo que primeiro o Senhor Jesus ordenou que era só Israel. E, no entanto, agora já é para os gentios. Isso foi o plano de Deus para com os gentios. Aí aqui em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Mas Paulo não está dizendo em Efésios 4, verso 3, há um só Espírito. Como aqui está dizendo 7 Espíritos. Então, é o Espírito de Deus em cada mensageiro. O apóstolo São Paulo foi o primeiro mensageiro. Quem que estava naquele mensageiro? Ressuscitando os mortos, curando os enfermos e, acima de tudo, trazendo a palavra viva de Deus. Era o Espírito de Deus ou não era? Era Deus em Paulo. E sucessivamente nos mensageiros. E agora no irmão Branham, como os irmãos já viram aqui, a gente passando essa parte do filme. Então, quem que estava naquele vaso chamado William Branham, a não ser o Espírito de Deus? Como que ele ia? Você mora em tal lugar, o seu nome é tal, é a primeira vez que nós nos encontramos, não nos conhecemos. E quem? O Espírito de Deus. Então, esse sentido aqui não é uma interpretação, é uma coisa clara. Os 7 Espíritos de Deus é Deus nos 7 mensageiros. Então veja, Paulo está mostrando aqui que Deus o pôs, ele, para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra.
porque o Senhor Jesus ordenou aqueles primeiros discípulos e ele disse em Lucas capítulo 24, verso 49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Atos 2, verso 4, a Bíblia diz assim, que, porém, no Atos 2, verso 1 em diante, eles estavam reunidos no mesmo lugar aonde o Senhor ordenou que eles estivessem. No versículo 4, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Então ali foi o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Inclusive o primeiro culto, a primeira pregação, Atos 2, verso 37. Compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ali no primeiro culto, a primeira pregação, a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, veja, é para todo tempo as pessoas têm que passar por este canal para receber o Espírito Santo. Então, aí o irmão Branham explica esse sentido das 7 eras, o Espírito Santo apanhando aquelas 7 cidades na Ásia Menor, que cada igreja tinha característica da era a percorrer. A era de Éfeso, ela começou em 53 e foi até o ano 170 da era cristã. Então eu gostaria de falar um pouco sobre esse quadro, assim, a gente falando dos acontecimentos, porque o estudo mesmo das 7 eras, mostrando os acontecimentos, por exemplo, esse culto que nós tivemos ultimamente, eu não consegui sair do verso 9, Apocalipse 2, verso 9. Então é rico o conteúdo. Mas eu quero falar assim, devido que ganhamos o gráfico, né, o irmão Edivaldo, quando o irmão Edivaldo estava fazendo, às vezes, a separação, tudo, escritório, e às vezes ia procurar, irmão, mas põe o preço. Irmão, isso é nosso mesmo. Isso é nosso mesmo. Então, é o bom coração dele, né? Aí, como ele preparou esse gráfico, esse quadro, então eu quero falar um pouco assim, vou falar assim dos acontecimentos, né? E eu estou com um desejo de a gente continuar mostrando nesse estudo das eras, 7 eras da igreja, esses acontecimentos, porque isso é uma riqueza para nós, irmãos. A mensagem, ela é uma riqueza de fora a fora. Veja o que Joel profetizou aqui, eu já li essa escritura outras vezes. Joel capítulo 2, versículo 25 e 26. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, esses insetos aqui é a ação do diabo em nicolaísmo, balanismo, jezabelismo. Isso o irmão Brana vem explicando de uma maneira clara nas eras e nos selos. Nas eras e nos selos. Então, Deus está prometendo que restituir-nos-ia esse prejuízo que tivemos no decorrer das eras. A igreja teve, né? E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis e fartareis e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Então veja, e comereis e fartareis e ficareis satisfeitos.
feitos e ficarei satisfeito. Então, irmãos, nós temos as 7 eras, temos 7 selos, temos a revelação das 70 semanas de Daniel, a semente da serpente, que é um engano que ninguém sabia disso até esse tempo. Até esse tempo ninguém sabia disso. Então, isso veio tudo à luz da palavra. E o quíntuplo de Efésios, que é cada qual no seu chamado, né? A Bíblia diz, ele mesmo deu uns para, outros para, outros para, outros para. Cada um tendo a sua função, 5 ministérios, do dom da palavra, para trazer coisa nova, para pregar a mensagem do profeta. O quíntuplo de Efésios para pregar, por exemplo, o quíntuplo de Efésios para pregar lá no começo das eras, conforme Paulo deixou escrito, foi para pregar o que foi o derramamento do Espírito Santo e o programa de Deus no decorrer de todos os tempos. Então, o quíntuplo de Efésios, nesta era, é para pregar a mensagem. Não é para eles, esse é o evangelista, então ele trouxe coisa nova, esse é o mestre, ele trouxe coisa. Que coisa nova, coisa nenhuma, que sair fora disso aqui, pode falar versículo por versículo da Bíblia, que se não tiver no espírito disso, está errado. Então, o quinto é para pregar a luz da hora, a mensagem da hora. É isso aí. Então, Joel profetizou, né, que Deus restituir-nos-ia esses anos que foram consumidos, né, nas eras das trevas, a ação do diabo nesses meios, mas Deus restituir-nos-ia e nós comeríamos abundantemente. Então, veja, mesmo os cultos, gravações, está na internet aí, até mesmo a mensagem do irmão Brana, na eletrônica. Então, fartura, e estamos comendo mesmo abundantemente, graças a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E temos que comer, porque aquele que não comer e se encontrar fora do Espírito disso, não vai no arrebatamento. Deus só será responsável por aquele que tiver o Espírito da palavra no coração. Esse Deus é responsável por ele. Aquele que está fora disso, Deus não é responsável por ele. Então, irmãos, falando um pouquinho, quero falar um pouco. Será que eu vou tirar ele ali? Não, deixa aí. Acho que com o microfone aí eu acho que vai ficar mais fácil. Está colocadinho. Mas acho que não precisa. Ali, irmãos, porque a primeira era ali, por exemplo, a era de Éfeso, a gente está vendo ali só um pouquinho de escuro e o mais claro. Porque quando veio o derramamento do Espírito Santo, por exemplo, no Antigo Testamento, então a gente já deu uma explicação superficial sobre esse sentido, que aquele candelabro, ele era aceso primeiramente com o fogo do altar, fogo sagrado. Quando os filhos de Arão foram oferecer fogo, que não era fogo sagrado, fogo estranho, Deus não permitiu. Eles morreram instantaneamente. Então, veja, tinha que ser fogo sagrado. Acendia a primeira lâmpada, da primeira lâmpada passar para a segunda, da segunda passar para a terceira, e sucessivamente até que todo o candelabro ficava aceso. Então, assim foi o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Aí, então, começou a palavra na primeira era. Mas como o irmão Brana fala na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, parágrafo 72 ou 73, um dos dois parágrafos. O irmão Brana disse que aonde há um reavivamento, ali nasce gêmeos. E isso começou no Éden. O irmão Brana mostra no tempo de Isaac, Esaú, e sucessivamente, né?
o Senhor Jesus Cristo e Judas Iscariotes. Então, aonde há um avivamento, ali nasce gêmeos. Então, assim aconteceu na primeira era. O Evangelho veio, então a gente vê aquele claro. Essa parte mais clara foi então quando Deus incendiou a primeira lâmpada. Conforme nós lemos ali nos selos, ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, as 7 pontas, o irmão Brana disse que são as 7 igrejas, defendendo a palavra. Uma ponta num animal é com o qual ele defende do inimigo. Então, isso foi o Espírito Santo na igreja, defendendo a palavra, conservando a noiva virgem na palavra de Deus. Então, começou o Evangelho, essa primeira luz, ela brilhou começou no ano 53 da era cristã, a era de Éfeso. O apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, de forma tal que o irmão Brana mostra que todos os demais mensageiros, eles tinham que estar naquilo que Paulo ensinou. Inclusive, Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que se mesmo ele ou um anjo viesse dos céus pregando um evangelho diferente do que ele pregou, seria anátema. Mesmo um anjo vindo dos céus. Veja que segurança. Mas aí, como nasce gêmeos, e nós vemos ali o próprio Senhor Jesus Cristo explicando simbolicamente no sentido da parábola do joio. O inimigo fez isso. Então veja, aí Satanás já veio sorrateiramente falando, mas esse povo aí, eles falam mesmo sobre a palavra, os enfermos estão sendo curados e mortos estão sendo ressuscitados. Peraí, vamos nos unir com eles, porque aí tem alguma coisa mesmo. Só que esse povo é muito simples. Eles falam que nem o pastor Aparecido está falando aqui, né? Não tem uma gramática, não tem um sermão com teologia, não tem. Então, vamos criar um seminário. Então foi nicolaísmo. A palavra nico significa conquistar. Laísmo são os leigos. Vamos criar aí um seminário para eles, então, falar mais, assim, mais uma gramática, ter mais uma retórica nos seus sermões e assim por diante, porque o prefeito vem, o deputado fulano de tal, o governador e esse povo simples. Então, o diabo sorrateiramente com o nicolaísmo. Aí, com o nicolaísmo, conforme eu disse, irmãos, eu vou falar assim um pouco superficialmente, porque o estudo é glorioso, mas a gente deseja falar sobre o gráfico, né, o significado desse gráfico. Inclusive eu já expliquei isso aqui. O irmão Brana desenhou esse gráfico, junto à inspiração divina e o estudo das eras, ele localizou cada mensageiro. Em Apocalipse 16, 1, verso 16, a Bíblia diz, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Aí no versículo 20, as estrelas que viste na minha destra são os anjos das 7 igrejas. Os anjos quer dizer, não é um anjo celeste, é um vaso humano, tal como Paulo foi o primeiro. Então veja, aí, sorrateiramente, o diabo começou. A palavra, o irmão Brana explica que a palavra Éfeso, que foi a primeira era da igreja, o Espírito Santo, conforme eu expliquei, apanhou aquelas 7 cidades que tinha característica, a igreja tinha características da era a percorrer. Então o irmão Brana explica que o termo Éfeso quer dizer almejado e relaxado. Então, se é almejado e ainda é relaxado, então, isso aí começou com a luz da pura palavra de Deus, o apóstolo São Paulo. Mas aí, sorrateiramente, o inimigo começou. Aí vem na segunda era, na primeira era aqui, aqueles que estavam então já começando a falsa vinha,
já dizer para o povo, nós somos a sucessão apostólica, nós somos apóstolos. Mas já aí, nesse tempo, já a igreja cristã revelada, tal como pela graça e misericórdia de Deus, nós aqui, qual a denominação que vem e fala, não, somos nós que estamos certos, é a Testemunha de Jeová que está certa, é a Assembleia que está certa, é o politeísmo que está certo, quem nós que vai engolir? De maneira nenhuma. Então, aquele grupinho pequeno já rechaçou eles, falou, vocês estão mentindo, vocês não estão ensinando o que Paulo ensinou. Então rechaçou eles, que eles não eram apóstolos, coisa nenhuma. Aí então, na segunda era, eles já reclamam serem judeus, tal como num culto desse a gente explicou esse sentido, que o irmão Brano explica que a igreja primitiva, ela era incorporada de judeus, conforme o Senhor Jesus disse, não ireis pelo caminho da gente, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles sabiam que como o povo em comum sabia que a revelação da verdade vinha dos judeus, e se eles conseguissem inculcar na mente do povo que eles eram aquele grupo ali, de ministro ali, da falsa vinha, eles eram judeus, ficava mais fácil deles convencer o povo que eles estavam com a verdade. Mas aí, eu quero até ler aqui, eu dei uma marcadinha aqui, parágrafo, quer dizer, página 66, e depois a 96. Então, irmãos, é uma luz que Deus tem enviado através desse mensageiro. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Que coisa, essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não é isso. Veja, não é isso presunção. Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? E como eles põem à prova? O profeta disse, eu gosto muito disso. Aqui está em Gálatas 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo vindo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa é a palavra original. Não podia mudar nem mesmo um ponto ou traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falara, por isso disse, se eu mesmo chegar a procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Então veja, aí na página 96, eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, e tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os irmãos estão vendo? Na primeira era eles vieram com mentira. Agora em São João capítulo 8, verso 44, o Senhor Jesus Cristo diz que o diabo é o pai da mentira. E na primeira era eles vieram com mentira falando que eles eram apóstolos. Então, a falsa vinha continuou crescendo. Agora, quando chega já na era de Esmirna aqui, eles já se tornam a sinagoga de Satanás. Irmãos, veja que coisa terrível. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Que é a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A chave para esta
para esta era é evidentemente a tribulação. Então é um assunto que nós falamos, né? O sofrimento da igreja. Aí então, irmãos, na primeira era foi o sentido relaxado e almejado. Aí então começa a falsa vinha. Na segunda era, eles já se tornaram a sinagoga de Satanás. Por quê? Começou conquistando os leigos, aí veio o ensino de Balaão. Que fez Balaão? Balaão lá, ansioso pelo prêmio de Balaque, e ele ia amaldiçoar Israel, ia amaldiçoar, mas ele era um profeta. Ainda que não um profeta na linhagem certa, mas era profeta. Abria sua boca para amaldiçoar Israel, só saía bênção. Aí Balaque ficava mais furioso e ofereceu mais dons para ele, mais donativo, mais dinheiro. Então a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então o que ele fez? Ele pensou, eu vou pela retaguarda de Israel. Em outras palavras, o povo mais fraco em sentido espiritual. Aí convocou aquele ajuntamento lá em Baal-Peor. Um concílio ali, como se fosse um concílio, um ajuntamento entre o povo de Balaque e Israel. Aí, o sentido do diabo era amaldiçoar o povo de Deus. Aí então veja aquelas moabitas, naquela dança sensual, com outras palavras que ele se repetisse. Levou, parece-me que 23 mil israelitas à morte. Então, no nicolaísmo, eles tiram a simplicidade da igreja. Tira a simplicidade da igreja, aí já o diabo vai tomando conta. Aí então vem o balanismo, já que começa na segunda era. Tirou a palavra, tirou a simplicidade, daí já vem o mundanismo. Aí aqui na era, deixa eu ver aqui no ano, deixa eu ver, 187. Podia ter deixado dobrado as páginas, que era mais fácil. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras e a tua caridade. Então, Nombrando explica que, como seja a igreja genuína, ou seja, a falsa vinha, reclama ser igreja cristã, então Deus toma ela pela palavra dela e fala sobre as duas eras simultaneamente. Tanto Deus fala dos que estão enfrentando luta e dificuldade, como fala da falsa vinha também. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, agora já a falsa vinha, mas tenho contra ti que toleras mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Então veja,
Em Éfeso começou o nicolaísmo, tirando a simplicidade da igreja. Esmirna já proliferou tanto, argumentando que eles eram judeus, era a sucessão, né, da nação que servia Deus, que conhecia Jeová, e assim por diante. Então veja, em Esmirna, aí em Pérgamo, mas em Esmirna já se tornou a sinagoga de Satanás. Aquela falsa vinha já se tornou a sinagoga de Satanás. Aí em Pérgamo vem a união. Vem a união sobre Constantino. Constantino, ele teve uma espécie de uma visão, um sonho, algo assim, que se os cristãos orassem por ele, ele seria bem sucedido na política. Então ele pediu oração para os cristãos, a igreja genuína, aquele grupinho pequeno, mas, e por certo, pediu para os outros também, a igreja social também, por certo. Mas o certo é que os cristãos genuínos oraram por ele e ele foi bem sucedido. Ele venceu na política. Aí ele convocou aquele concílio em Niceia. Então veja, ajuntando os pagãos declarado, o paganismo, a igreja cristã social, que é essa falsa vinha, e a igreja cristã genuína. Uniu as facções para, então, se tornar uma igreja, um povo. O pensamento era bom. E os cristãos oraram por ele, e nós temos o dever de orar pelos governos. Se nós vai haver uma mudança de governo e tudo, nós podemos orar para aquele que nós crê que vai ter uma melhor administração. Não é errado nós orar. Só que orar e pronto, acabou o compromisso. Mas os cristãos genuínos caíram na armadilha. Caíram na armadilha por quê? Como Constantino venceu, aí ele pegou aqueles templos que eram erigidos aos deuses pagãos, aqueles templos bonitos, suntuosos, e passou para a igreja. Aí foi o laço. Malbrana diz, eu não me lembro qual era da igreja, Malbrana diz, eu conheci 2 lugares que eram como esse. Como esse qual? Tabernáculo, Brana, nós aqui, todos. Malbrana diz, eu conheci 2 lugares que eram como esse. Um não existe mais, Éden. O outro sofreu uma queda, Niceia, na igreja de Niceia. Então veja, agora Constantino como patrão, então os cristãos, lamentavelmente, se foram dominados. Aí, na era de Pérgamo, então, foi o casamento da igreja com o Estado. Malbrana diz que no sentido figurativo da revelação da palavra, a palavra Pérgamo significa casamento. Então uniu as facções. Aí uniu as facções, pronto, e agora se tornou uma igreja. Aí veja o que aconteceu aqui, no ano... página 173. Página 173. Agora, se você quer prova que a Igreja Católica demanda as vidas e as mentes dos homens, ouça só o edito de Teodósio X, o primeiro edito de Teodósio. Esse edito foi publicado logo depois que ele foi batizado pela igreja, pela primeira igreja de Roma, que é essa falsa vinha. Nós 3 imperadores determinamos que os nossos súditos adiram firmemente à religião que foi ensinada por São Pedro aos romanos. Começando aqui,
O irmão Branham diz que Pedro nunca teve em Roma. Não há um registro bíblico que ele teve em Roma. Não existe um registro bíblico. Conforme a escritura que citei, São João 8, verso 44, o diabo é o pai da mentira. Então aqui já está uma mentira. Nós, 3 imperadores, determinamos que nossos súditos adiram firmemente à religião que foi ensinada por São Pedro aos romanos, a qual tem sido fielmente preservada pela tradição. Fielmente. Eles ensinaram santidade, ensinaram a palavra. E que agora, professada pelo Pontífice Damaso, Papa, porque em Pérgamo houve o casamento, aqui é Tiatira. Pelo Pontífice Damaso, de Roma, e Pedro Bispo de Alexandria, um homem de santidade apostólica. Mentira, um político lá ia ser misturado com religião, ia ter santidade dos apóstolos. De acordo com a instituição dos apóstolos. Os apóstolos nunca organizaram um sistema comandado pelo homem. É mentira de novo. E a doutrina do Evangelho. Criamos em uma divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de igual majestade. De igual, quer dizer, então distinto, e os 3 são iguais. Na Santíssima Trindade, nós ordenamos que os adébitos desta fé sejam chamados cristãos católicos. Nós estigmatizamos todos os insensatos seguidores das outras religiões com o infame nome de heréticos e proibimos seus ajuntamentos clandestinos de assumirem o nome da igreja. Além da condenação da justiça divina, eles devem esperar a dura pena que nossa autoridade, guiado pela sabedoria celestial, a sabedoria celestial é uma coisa nenhuma, mentira de novo, julgar próprio aplicar-lhes. Aí o irmão Branham aqui fala sobre 15 leis penais. As 15 leis penais que esse imperador publicou com um mesmo número de anos, privados os evangélicos de todos os... A irmã Branham começa mostrando aqui, né, de todos os atos. Então, aí, irmãos, foi o casamento em Pérgamo. Aí, então, entra o domínio feminino, conforme a era de Tiatira. Não é as mulheres dominando, é a igreja dominando. Por que diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição? Porque organizou, deixou o Espírito Santo e criou a organização inspirada pelo diabo. Então veja, aí entra o domínio feminino. Tirar a Bíblia da mão do povo. A Bíblia, ela vinha na forma de pergaminho, mas no ano 100 da era cristã ela foi compilada. Foi compilada a Bíblia Sagrada. Aí tirar a Bíblia da mão do povo. Porque em Pérgamo, quando ele foi coroado, ele vem do estágio de anticristo. Anti quer dizer contra. Através do nicolaísmo, tirou a palavra. Tirou a palavra. Anticristo quer dizer contra a palavra, contra Cristo. Então veja, tirou a palavra. Anticristo. Aí falso profeta. Falso profeta como? Quando o vigário foi coroado em Pérgamo. Quando ele recebeu a coroa, ali então passou para o estágio de falso profeta. Agora, como entrou o estágio de falso profeta, porque tinha casado em Pérgamo, aí na era de Tiatira, Deus, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E todavia ela não quis se arrepender.
Então, Tiatira, 606 a 1520. Aí nós vemos lá, ó, treva praticamente total, escuridão total. Aí, conforme nós já vemos aqui, esse primeiro edito aqui, 15 citações de penais contra os cristãos. A irmã Brana diz que no livro da Martirologia no Vaticano está registrado 68 milhões de cristãos. Então veja, quando Eva prostituiu lá no Éden, ela foi salva. Mas por que ela foi salva? Porque Adão a amava. Então, ele a redimiu. Adão a redimiu, porque ele a amava. A irmã Brana diz, mas essa não tem quem vai redimir ela, não. Não tem. Por isso aqui em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, ou 16 por aí, a Bíblia diz que ela vai ser queimada. Aqueles 10 ditadores que estão na primeira besta, que estão no primeiro poder político, aqueles 10 ditadores, são os que vai revoltar contra ela. E eles vão receber o poder, a Bíblia diz, de 1 hora. O irmão Brando diz que isso significa pouco tempo. Mas eles recebem o poder. Então eles vão massacrar ela, ela vai ser queimada no fogo, porque ela não tem quem vai redimir ela. Então veja, irmãos, Éfeso começou o nicolaísmo, Esmirna já foi a sucessão, que foi uma ordem crescente, mas já era o trono de Satanás. Porque, primeiramente, o trono de Satanás era a Babilônia. Mas daí, quando Babilônia caiu, o rei da Babilônia, que era Atalos, ele fugiu da Babilônia. Nesse tempo, Roma era imperial. Roma, ela ainda não tinha tido aquele dragão que representa os reinos desse mundo, ainda não tinha tido a ferida de morte ainda, ela ainda era imperial. Então, Atalos estabeleceu em Pérgamo, fora, então, do regime de Roma. Aí, então, veja, aí Atalos trouxe o politeísmo. Então, como anticristo, isso teve uma ordem crescente, até que em Pérgamo, então, o Papa foi coroado, aí entra o estágio de falso profeta. Aí foi coroado, concretizou, fez tudo, então agora é o domínio da igreja, domínio. Aí, então, essa era, por isso que a Bíblia está dizendo, desde tempo, 914 anos. Mas Deus rico em misericórdia, um dos servos de Deus, João Hus, faz muito tempo que eu não leio sobre ele, então eu não explico detalhadamente como que ele foi martirizado e tudo, mas ele naquela luta contra esse sistema católico, ele disse, daqui 100 anos, Deus levantará um cisne, e com esse vocês não poderão. Então foi uma profecia que se relacionava a Martinho Lutero. Por que ele não disse uma águia? Porque não era águia, não era o tempo da águia, era reformador. Então veja, foi Martinho Lutero. Aí Martinho Lutero rechaçou isso que foi criado nas eras negras, aquela escuridão lá, sabe? Aquela escuridão é Tiatira. Então, Martinho Lutero rechaçou aquilo. Aí o irmão Branda disse aqui, no capítulo 14, Apocalipse, irmão, graças a Deus que tudo está feitinho para nós, tudo feitinho. Ainda que eu já ouvi assim de gente falar, ninguém é igual, não pode comparar com esse ministério se exaltando. E eu pensando assim, isso custou foi caverna, jejum, da onde que veio? Da onde que veio isso? E a pessoa pega e esconde indiretamente.
o profeta e quer se exaltar a ele. Aí então veja, João Luz profetizou, daqui 100 anos Deus levantará um cisne, com isso vocês não poderão. Então Martim Lutero rechaçou essas baboseiras de catolicismo, como indulgência, purgatório, penitência e todas essas coisas. Ele rechaçou isso, colocando 95 teses, mostrando que isso não bate com a palavra na igreja onde ele pertencia lá. Parece que é Castelo. Como? Igreja de? Ele rechaçando essas 95, ele pôs essas 95 teses, rechaçando essa baboseira. Então, o que foi isso? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Nicolaísmo, jezabelismo e agora, então, o domínio de catolicismo. Então, restituirei os anos que foram consumidos. Então, aqui, Apocalipse capítulo 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então, a Mombrana mostra que isso aqui foi Martim Lutero, que apanhou a Bíblia Sagrada e traduziu. Mombrana explica que teve, às vezes, palavras dele corrigir 20 vezes. E ele pegou judeus antigos, para ver o significado, como que era o significado de determinadas palavras, para trazer uma tradução perfeita e segura. Então, esse foi o quinto mensageiro. Então, desacorrentando a palavra que eles tinham levado para o latim, porque tinha ficado só entre eles. Então a palavra foi desacorrentada através deste anjo, através desse mensageiro, que foi o quinto anjo. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, Babilônia. Porque Babilônia agora já não é lá a cidade da Babilônia, porque Babilônia significa confusão. Então agora já era igreja católica. Caiu, veja. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. Então veja, através de Lutero começou a luz. Ele já veio mostrando que não era penitência, rezar para a alma no purgatório, não é isso. O justo viverá da fé. Então veja, a justificação pela fé. E como ele desacorrentou a palavra, daí veio a era de Filadélfia, que foi Wesley, que já publicou tanto a Bíblia como novos livros com o ensino da Bíblia. Então, foi a era da porta aberta, o Evangelho. Então já foi. Aí, na mensagem do sexto anjo, já mostra que não é só justificação. Ele já trouxe santificação, um passo a mais da palavra. Santificação, através de Wesley, que foi o sexto mensageiro. Mas e agora? Nós vemos na última lá, só um pouquinho de luz. O Senhor Jesus Cristo disse: não temeis o pequeno rebanho. Aqui, veja aqui em Apocalipse, capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta,
ele tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como o dragão. Então, Mombrana explica que essa besta foi os Estados Unidos. 2 chifres, poder civil e eclesiástico. Civil, hoje nós vemos que Estados Unidos é uma das nações mais cultas do mundo, uma das nações mais avançadas em ciência, sentido científico, poder civil. E eclesiástico, nasceu com o Evangelho. 13 colônias que foram expulsas da Inglaterra, que foram expulsos da Inglaterra por quê? Por causa do batismo com o Espírito Santo. Então isso veio dar nascimento aos Estados Unidos. Então veja, falava como cordeiro, mas logo falou como dragão. Então veja, primeiro nasceu com o Evangelho, mas depois falava como dragão. Por que falava como dragão? Porque foi encurralado no programa da primeira besta. Da primeira besta que nós vemos aqui, começando com aqueles editos de Teodósio X, o politeísmo, tirou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo fora do quadro e colocou a doutrina politeísta, porque eu não cheguei a explicar, completar o ensino, mas essa doutrina que veio da Babilônia, passando por Pérgamo, através de Atalos, de Atalos foi até Atalos III, depois Máximo, até Máximo III também, aí ele legou a Júlio César, isso, irmão, tudo dentro dessa trajetória, nicolaísmo e balanismo, dentro dessa trajetória, veio o politeísmo, como que em outras palavras, concluindo o programa do diabo, né, para tirar o Jesus Cristo fora do quadro, né. Então veja, aí Atalos, então quando chegou a Máximo, ele passou aqui para Júlio César Romano, né. Então em Roma tomou a preeminência, tomou conta de tudo. Inclusive só uma pinceladazinha. O Senhor Jesus Cristo, ele, como Paulo disse em Romanos 11, verso 25, não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, os judeus ficaram sem o Espírito Santo. Aí os judeus espalhados em todo o mundo, e sem o Espírito Santo, e o espírito eclesiástico, que vinha de nicolaísmo, jezabelismo, balanismo, e chegou a jezabelismo. Quando chegou a jezabelismo, aí então casou com todo o poder. Aí então, aonde encontrava um judeu que estava em todo o globo terrestre? Já pensou um judeu adorar, no nosso caso aqui, Aparecida do Norte, Portugal, Fátima, e assim por diante? Um judeu mas nunca engole isso, nunca aceita. Mas o espírito eclesiástico que vinha de Roma já tinha apanhado as nações, aí aonde encontrou um judeu, por isso eles aparecem aqui em Apocalipse 17. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações dos santos e da sua procissão. Na sua testa estava escrito o nome e mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Outra tradução diz das meretrizes. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Irmão, veja, 2 povos. Mas espera, embriagado com o sangue dos santos, das testemunhas, não é o meu povo? Não é. Eram os judeus. Nesse tempo, dos santos foram os judeus. Que nesse tempo que o espírito eclesiástico apanhou as nações, aonde encontrava um judeu, ou o judeu passava a ser um católico ou morria.
Então, Mombrana diz que assassinaram tantos judeus a ponto de usar a cinza de judeu para fertilizar o solo. Fertilizar o solo. As maiores atrocidades. Diz que aquelas irmãs, aquelas judias, né, cortavam o seio. Isso acontecia também com os cristãos. Cortava o seio e aquela irmã ia esguichando até falecer. Meu irmão, atrocidades que a gente nem fala tudo. É uma coisa triste. E então, aqui ela aparece embriagada com o sangue dos santos, que foram os judeus, que estavam em todo o globo terrestre, e das testemunhas de Jesus. Então, veja, aí, aqui em Apocalipse, como nós vinha lendo, e vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhante a um de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que habitam, exerce todo o poder da primeira besta. Essa segunda besta exerce todo o poder da primeira besta. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Como que adora? Doutrina de nicolaísmo, que tirou o Senhor Jesus Cristo fora do quadro. Então, seja assembleia, seja presbiteriana, seja metodista, seja quem for, defende doutrina politeísta, de 3 pessoas distintas, é filha dela. É filha. Faz parte da segunda besta. E faz grandes sinais de maneiras que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Vejam, só o eleito não é enganado. Só o eleito faz sinais. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta. Então veja, aí o Mombrana explica, imagem significa semelhança. Essa segunda besta, que levantou da terra, levantou do mar. Eu vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, que fala terra, que foi sistemas denominacionais que nasceu com o protestantismo, quer dizer, Estados Unidos. Voltando ao começo do versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida de morte e que vivia. Fizesse uma semelhança daquele poder. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Mombrana diz que esse falasse significa ação da lei. E fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Faz que fossem mortos todos que não adorassem o Concílio Mundial de Igrejas. Irmão, é Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Isso aqui é uma narração que depois da revelação se tornou em português claro para nós.
faz que sejam mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Ela aparece embriagada com o sangue do santo e da testemunha de Jesus. Aí levanta o Cisner, um evangelho para programar todas as nações. Vem Wesley, peraí, não é só eu pertenço à igreja, santidade também. Santidade também. Aí então o terceiro anjo. Aqui, veja aqui, irmãos, depois da revelação, é quem não adorar o Concílio Mundial de Igrejas. Quem não fazer parte, não adorar isso, não fazer parte do Concílio Mundial de Igreja, faz que sejam mortos. Seja pequeno, grande, livre, servo, seja quem for. Agora aqui, o terceiro anjo. Lutero desacorrentou a palavra. Traduziu a Bíblia. Wesley publicou. Na mensagem Wesley caiu Babilônia. Porque agora o povo de Deus é esclarecido. Para nós, caiu ou não caiu Babilônia? Caiu ou não caiu? Caiu. Seja mãe, seja filha, todos estão encurralados nessa mentira do diabo, essa interpretação do diabo. Agora veja. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz. Esse não é o cisne, não. Esse é a águia. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz. Se alguém adorar a besta e a sua imagem... então, voltando um pouquinho aqui, irmãos. Voltando um pouquinho aqui. A última era lá. Só um pouquinho de luz. Por quê? Porque catolicismo, peraí, eu catolicismo não, eu pertenço a Batista, Metodista, Testemunho de Jeová, no tempo do irmão Branco já tinha 900 e tantos. Eu pertenço àquela, não estou dançando baile, não estou prostituindo, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, eu pertenço, então o diabo está até dando risada, é isso que eu quero. Aí ajunta todos no Concílio Mundial de Igreja, aí acontece aquilo ali, ó. Só um pouquinho de luz. Só um pouquinho de luz. O que é esse pouquinho de luz? A igreja de Havaiandava faz parte. A igreja de Havaiandava está naquele pouquinho de luz lá. A igreja de Campinas está naquele pouquinho de luz lá. A noiva em todo o globo terrestre está naquele pouquinho de luz lá. Mas veja, proporcionalmente falando, que pouquinho, quanto de escuridão. Agora nós saímos na cidade e perguntamos uma pessoa, mas você não é religioso, você não conhece Deus? Sim, eu pertenço a tal igreja, pertenço a tal. Escuridão, escuridão, escuridão total. E o Senhor Jesus Cristo disse, não temeis, ó pequeno rebanho, que Deus agradou em dar-vos o reino. Aí ele disse, não, peraí, mas tudo bem, a mensagem, coisa, trouxe luz da palavra e tudo, mas eu vou continuar aí com a minha cervejinha, lá não proíbe nada e coisa. Vamos ver o que a águia fala. Vamos ver o que a águia fala. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Irmão, é luz agora, depois da revelação da palavra, em português claro. Lá a imagem faz que estejam mortos, todos que não pertencerem a eles. Pertencer a eles não escapa disso aqui, é Bíblia. É Bíblia. Então é Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Então, irmãos,
E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, também o sinal, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Não tem escapatória, irmãos. É joelho no chão, Senhor Jesus Cristo, o meu próximo, o meu vizinho, o meu parente, o meu isso, o meu aquilo, tudo tem a mesma Bíblia e não viu isso, Senhor. E não viu isso. Mas a mim o Senhor agraciou. Por que naquela plateia, aqueles gladiadores, você está escutando o rugido daquela fera? Vai saciar a fome na sua carne. Está com 3 dias que não come. E aquele cristão, glória a Deus, em meio a esses milhares aí na plataforma, ele agraciou eu. Que no primeiro tapa daquela fera, aquela pessoa já estava inconsciente. No seu último fôlego de vida, ele estava naquele corpo de 18 a 21 anos para nunca mais morte, nunca mais sofrimento, nunca mais. Agora, irmãos, não é a coisa no físico, ainda que no físico vem aí. Mas agora não é no físico, agora é no discernimento, aonde está viva. São Mateus 24, verso 24. O Senhor Jesus Cristo disse que seria tão semelhante que enganaria o próprio leite se fosse possível. Mas não é possível, Deus não deixa. Então, no físico vem vindo aí, mas por enquanto não é. Agora é o discernimento da viva palavra de Deus, irmãos. É estarmos véu adentro, e o véu caiu sobre as nossas costas e ficamos à prova de ruído. Seja o que o mundo quiser fazer, sentido de interpretação humana, seja mundanismo, seja atração, seja eletrônica, e que o celular é um dragão que nós podemos carregar no bolso, isso depende de nós. Se querer partir para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja, mas nós usamos para a glória de Deus. É tempo da noiva. A noiva, ela está véu adentro. Seja o tipo de atração que vier. É contra a palavra, nós não recebemos. Nós nem escutamos aquilo, não. Estamos véu adentro. A promessa é gloriosa demais. Para começar, mesmo antes de ir para o corpo glorificado. Se não estiver no último dia, quando nós respirar pela última vez, não chegou o arrebatamento até lá. Fechou os olhos aqui, já está naquele corpo que irmão Brana viu, aqueles milhares que perdia de vista, 18 a 21 anos de idade. Isso ainda é o corpo celestial, um descanso, até esperar a hora de irmos para o corpo glorificado. É glorioso. 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo aqui no Éden restaurado. Você gosta de paisagem? Você já está lá naquela paisagem, olhando, contemplando, ouvindo aqueles pássaros. Você gosta de cachoeiras? Você já está lá presenciando, caminharemos como o pensamento. Isso é Bíblia, não é arranjo de pregador, não é. É Bíblia. Irmão Brana, quer dizer, aonde está escrito que nós vamos andar como o pensamento?
Mombrana falou e nós cremos. Tem demonstração. Filipe estava pregando para aquele eunuco, de repente terminou a missão dele ali, e o Espírito Santo arrebatou ele para outro lugar. Como foi, não sei. Mas, irmãos, é glorioso, é glorioso. O que a noiva tem é glorioso. O Senhor Jesus Cristo comparou isso com uma pérola de grande valor. Se uma pessoa soubesse que tem aquela pérola de grande valor num determinado lugar, a pessoa fazia tudo para comprar aquele campo, para ser dono daquela pérola. Só que mesmo nessa comparação, aquela pessoa ficava riquíssima com aquela pérola, mas chegou aos 70 anos, 80 anos, pronto, já foi. E essa agora não. Essa pérola de grande valor, chamada revelação da verdade, essa não tem fim. Essa não tem fim. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, não temos palavra à altura, Senhor, para agradecer, Senhor, o teu amor manifesto para cada um de nós. Simplesmente pedimos, Pai, perdoa-me, perdoa, Senhor, as nossas falhas e sela em nossos corações, Pai, a palavra viva do Senhor para a nossa edificação espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda, Senhor, como crendo nestas verdades gloriosas, Senhor, mediante a nossa fé nisso, todo o poder da força do mal repreendida, Senhor, seja sentido de enfermidade, Senhor, problema, o que for, toda a força do mal repreendida pelo teu poder, mediante a fé no coração, Senhor, da igreja, naquilo que é essas verdades gloriosas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos pronunciar e ter um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço. Batalha, nós estamos pelejando ela agora. Ninguém em todas as eras pelejou uma batalha igual nós estamos pelejando agora. É na nossa mente. É tão fácil, né, pastor, estar aqui com tudo pronto aqui, onde custou lágrimas, suor, caverna, e falar, não, aqui eu sou. Eu que entendo disso aqui. Agora é fácil. Mas isso custou lágrimas, noites numa caverna, para chegar até nós aqui dessa forma. Estamos vivendo a batalha jamais pelejada. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não entendo. Mas aqui você está travando a batalha. Uma hora dessa, Deus abre o seu entendimento, você vai entender isso perfeitamente. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando o nosso pastor Aparecido Vital, dando graça, vitalidade a ele, Pai, seu ministério, Senhor Deus, sua família e todo o povo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, damos graça, ó Pai, por esse culto. Leve cada um em paz para os seus lares, ó Pai, fortalecidos na palavra de Deus, ó Pai. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. O culto está encerrado. Abençoe o outro. Volte para casa abençoado.